Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Hoje temos um episódio aqui muito especial. Eu acho que já podemos começar bem quente agora, não? Vamos lá? Estamos aqui com ele, que gosta muito de música e também é profissional de educação física. Tô com ele, Danilo. Vamos lá. Olha a apresentação do homem. Uau! Boa, excelente. Que apresentação, na verdade. Hoje nós estamos exclusivos, hein? Tá vendo? Bom, mas antes da gente começar o nosso bate-papo com ele, já apresentou o objeto, né? Sim. Que ele vai conversar aqui com a gente. Mas já vou convidar vocês para curtir, compartilhar. Vai ser sensacional esse episódio de hoje. E também seguir a gente na rede social, no Instagram, no TikTok, no Spotify. E eu acho que é isso, né? Se inscrever no canal. Se inscreve no canal, é isso. Exatamente. Pode Desconstruir, um lugar de livre pensamento e de ideias relevantes. E aí, Danilão, como que você tá? Tô bem, e vocês? Bom dia. Bom Tô bem dia. nervoso, mas tô bem. Que Muito ótimo. bom. Você trouxe um cavaquinho pra gente. O que a música representa pra você, cara? Muito. Eu acredito mesmo que a gente faz tudo com música. Sim. Então, desde treinar, desde limpar a casa, desde andar de carro. Então, eu acho que a gente é muito ligado à música mesmo. Verdade. E pra mim é o que me desliga de toda essa correria, né? Sim. De aulas, de atividade física. Por mais que a gente dê aula, né? A gente sabe disso. Então, às vezes, quando a gente vai fazer um hobby, alguma coisa assim, se for muito ligado à atividade física, meio que fica parecendo um trabalho ainda. Então, a música me desconecta um pouquinho disso. Que legal. E como entrou na sua vida a música, assim? De onde que vem? É de família? Sempre escutei música, né? Na casa da minha avó, minha mãe, meus tios. Aí tinha um cavaquinho bem antigo em casa, tal, me interessava, mas como não era meu, né? Não dava pra pegar muito. Aí depois de adulto, né? Tive um cavaquinho e fui praticando. Praticando todo dia, vendo alguns vídeos, videoaulas no YouTube. E fui aprendendo algumas coisinhas, né? E hoje sai alguma coisinha, ou outra, mas sai. Que legal. E sai muito bem, você viu? Muito. Não muito. Não muito ainda, mas dá pra entender. Mas sabe o que é interessante, Dan? É que quando eu te conheci, uma das coisas que eu vi muito presente mesmo lá dentro do seu box foi o cavaquinho, né? Sempre Que comigo. é como você falou, no seu momento de pausa, ele tá lá e você tá se distraindo. É meio que o momento de pescar, né? Pelo Sim, visto. minha fuga. Sua Minha fuga. fuga é aquilo. Que Quer legal. dizer, é isso, né? Aí, um tempinho, já fui o terror, né? Dos meus alunos e clientes. Eles sabem disso, que era muito pior antes. Mas hoje em dia, de vez em quando, eu vejo que tá melhorando, que eu vejo que alguém tá cantando. Eu tô tocando assim, aí o pessoal começa a cantar, falando, tá bom, agora já Legal. dá pra entender o que é. Muito bem, muito bem. Mas fala um pouquinho, para além da música, o que você faz, quando você começou, o que te despertou? Porque você é treinador hoje, né? Sim, É formado em educação física, certo? sim. E o que te despertou para a área do esporte também? Eu sempre pratiquei atividade física, né? Desde de criança, eu já participava de campeonatos de judô, futebol, e eu acho que já era um caminho natural eu seguir, né? Então, acabei, tava falando, né? Tipo, tive outras opções, sim, mas acabei sendo guiado pelo que eu amava fazer mesmo. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com atividade física, e a importância que é isso, né? Essa prevenção, esse cuidado com a saúde, né? E a gente vê a evolução das pessoas é algo que é bem legal. Muitos clientes nossos, né, a gente acaba até tendo mais convívio que até alguns parentes nossos, né? A gente tem convívio diário com algumas pessoas. Então, a gente acaba meio que fazendo parte da família deles mesmo. Exatamente. Ou eles da nossa, né? Com certeza. E como era o Danilo na infância? Como que era a sua vivência familiar ali? Como que era o Danilo na escola? Eu dei pouco trabalho quando criança. Eu acho que eu dei mais trabalho adulto, mas eu dei pouco trabalho. Inverteu os papéis! Mas quem não dá trabalho de criança, dá trabalho de adulto. Exato. E vice-versa. Uma hora chega. Então, sempre praticando esportes, eu sempre fui muito ligado nisso, né? Então, desde cedo, bolsista, através de esportes. Graças a Deus, tenho amigos de época de pré-escola ainda, né? Tenho amigos ainda que a gente mantém contato ainda. E nessa parte, assim, tipo,
minha mãe, muita referência, né? Foi uma referência muito importante pra gente, né? A gente foi criado, eu e meus irmãos, a gente foi criado sozinhos, né? Quantos irmãos você tem? Tenho 2 irmãos. E a gente cresceu no bairro periférico, né? Então, a gente sabe muito bem, tipo, a sorte que a gente teve também em algumas outras questões também, né? Sim. Então, o esporte também ajudou muito nessa questão também. Cara, eu me identifico bastante com isso, porque eu sempre fui ligado ao esporte também. E também vivo na região periférica. Então, a gente sabe... Eu trabalhei em projeto social há muito tempo, durante a graduação, pós-graduação, depois da graduação também. E, cara, a gente vê a importância do esporte, da atividade física na vida dessas crianças. Eu costumo dizer que 2 coisas mudam a vida de uma pessoa, que é a espiritualidade e o esporte. Aprendo rápido, tá vendo? Aprendeu. E, assim, cara, dentro de um contexto social, principalmente das regiões periféricas, às vezes o esporte é a única saída que aquela criança tem. Sim. E isso salva vidas. E foi isso que foi o fator determinante da escolha pela educação física? Também, né? Eu tinha, como todo garoto periférico, a gente tem um sonho, né? Eu tinha um sonho de ser jogador, né? De jogar bola. Acabou não acontecendo. E com isso, né, a gente começou... Nunca larguei os estudos, para falar bem a verdade, né? Então, a gente vê que a realidade também da periferia é isso, né? Quando a galera, tipo, acende no esporte e acaba abrindo mão dos estudos, né? Porque os horários de treinamento não batem, né? Então, acabei dando aula. Hoje, trabalho com alunos também, há um certo tempo, crianças, kids. Sim. O Enzo é um deles. Sim, Se eu não meu falasse o nome sobrinho. dele, ele ia... É verdade, verdade. Eles me cobram, Ele sabia? ia me assombrar. Eu sei disso. Tantos outros, né? Então, eu acho isso legal, né? Tipo, essa parte que a gente tem de trabalhar com crianças, né? A gente faz até alguns outros projetos lá e tudo fica muito na responsabilidade deles, né? Então, se tem que fazer uma festa de Halloween que eles fazem, são eles que organizam. Se tem que fazer algum outro tipo de evento, aniversário, são eles que organizam. E isso acaba melhorando até o convívio entre eles, né? Porque hoje em dia a gente vê que o celular é uma realidade Com certeza. deles. É um mundo diferente do nosso, né? Sim. Então, eu acredito que não se deva privar o celular, mas também que mostre também para eles que eles possam se conectar com outras pessoas também além disso, Sim. né? Além do celular. E lá eles fazem isso também. A gente deixa um dia reservado para recreação. Então, no meu espaço lá eu coloquei uma tabela de basquete para eles jogarem. Eles jogam vôlei, eles praticam e até conhecem outros esportes, né? Através disso. Lá no Kids, vocês trabalham com o que especificamente? Segunda e quarta é o cross, né? O crossfit mesmo. Eles fazem as aulas também, que isso mostra também que todas as pessoas podem estar fazendo atividade física, sim, desde que sejam acompanhadas e bem orientadas, não tem problema nenhum. Terça e quinta eles fazem taekwondo, né? Com o professor Felipe. É bem legal. Sexta-feira é recreação. Então, toda modalidade que a gente consegue acrescentar no box, eles já fazem também automaticamente. Então, já teve jiu-jitsu também, a gente está querendo colocar capoeira e até outros esportes, né? Então, tudo que é colocado lá de novidade, eles participam. Uma vez a gente colocou também já tivemos um ponto também de um voluntário, né? Um aluno nosso, que ele estava ministrando aulas de inglês. Que bacana. Gratuitamente. Que bacana, cara. E como que você lida com essa questão? Porque você já está no mercado há um tempo. Sim. E nesse meio tempo aí chegou a pandemia. Qual que foi a diferença que você sentiu antes da pandemia com as crianças e pós-pandemia? Porque você chegou a pegar crianças distintas, né? Sim. Um quadro que a gente vê muito em evidência hoje em dia é a ansiedade. Né? Então, a gente acaba vendo muitas crianças, assim, até os pais relatando isso, né? E o confinamento foi algo que foi muito complicado, né? Eu tenho um filho, hoje ele está de 6 anos. Então, pensa, o tempo que ficou de pandemia, eles não tinham contato com outras crianças. Não, são eles e os adultos. Então, depois, desconstruir isso foi algo que foi bem trabalhoso. E a parte da pandemia também, até dos adultos também foi algo complicado, né? Então, as academias foram as primeiras coisas que fecharam também, né? Exatamente. Questão de saúde mesmo. E depois foi flexibilizando e foi voltando aos pouquinhos, né? E a gente teve que ir se adaptando. Né? Felizmente, a criança ela tem uma adaptabilidade maior do que o adulto, né? Ele consegue migrar pelos dois cenários, né? E a realidade deles é diferente da nossa, né? Antes tinha a rua, tinha muito mais brincadeiras, na verdade não é que não tinha tanto, não tinha mesmo acesso à internet, a tecnologia era bem escasso. É que era um outro mundo, né? Exato. Era um outro mundo, né? E aí agora hoje a gente vê crianças com 10, 12 anos com quadro de ansiedade, com... Mas sabe o que eu Início acho de obesidade. importante também?
Mas sabe o que eu acho importante também? É o que o Dan falou. Ele traz essa recriação, né, para as crianças. Permite que elas use a criatividade delas, né, para poder fazer as coisas, explorar ali dentro. E quando tem um adulto que permite isso, e de uma forma bem orientativa também, orientação orientativa, enfim. Conduzida. Eles se sentem muito mais pertencente ali, porque o adulto, ele não tá fazendo outras coisas, tá ali dando atenção, tá presente, né, tá orientando, tá interagindo com ele. E eu acredito que quando a criança aí começa a desenvolver ansiedade, aí também entrou a questão da obesidade por falta de atividade, né, física de verdade, mas é porque, infelizmente, os pais estão cada vez mais ocupados, vamos pensar dessa forma, né, Sim. com outras tarefas. E aí não traz os filhos presentes, muitas vezes na vida, né? No cotidiano. É que, aí voltando até para falar um pouquinho, né? Tipo, o que a gente tava falando também com relação, assim... Todos nós aqui, se a gente tem um pouquinho... Próximo da mesma faixa etária, a gente pegou essa época de Copa do Mundo, de pintar a rua. Sim, tanto que, assim, o box até hoje tem lá, tipo... As pinturas, os desenhos que eles fizeram lá, porque a gente pegou... A gente tenta resgatar isso também, né? Com relação aos pais, né? É cada vez mais ocupado. Então, nisso, e às vezes também, o próprio pai não tem um tempo para fazer atividade física. Então, ele não vê como importância passar isso para o filho. Com certeza. Então, acha que é algo... não, ele só vai brincar. Fala, não, aquilo faz parte do resto da vida do seu filho. E deixa eu te fazer uma pergunta, já integrando nisso daí. A maioria das crianças que chegam lá foi porque elas pediram para os pais ou os pais que resolveram colocar... Os pais resolveram colocar. A maioria são os pais, mas assim, alguns pais que ou praticam atividade física, ou praticavam, ou brincavam na rua também, ou através de orientação médica mesmo. Tá. Chegou com algum quadro, assim, tipo, pré-diabetes, alguns exames alterados, colesterol, assim, sobrepeso, aí procuraram uma atividade física. Certo. E acaba sendo viável porque é próximo à casa Sim, deles, né? sim. Então, meu público, basicamente, são pessoas que moram ali na localidade. E é interessante o seguinte, os pais às vezes não têm consciência que os hábitos deles vão influenciar diretamente nos hábitos das crianças. Porque tem aquela coisa, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, certo? Mas também tem aquela coisa, o exemplo arrasta. Então, se eu tô em casa, eu só como fast food, só como salgadinho, e quer que a criança coma fruta, não tem como, cara. É o reflexo, você tá refletindo no seu Porque é mais prático. Então, muitos pais, a jornada de muitas pessoas é muito puxada. Então, quando chega à noite, o tempo que o pai tem, que eu sei que a gente está falando da realidade, né? Exatamente. O tempo que tem é ver se o filho está bem, se alimentou e é isso. Então, às vezes, não tem tempo nem de conversar com o filho, de saber do dia dele, porque tem que acordar cedo no outro dia. Então, eu sei que não é o ideal, mas é o que acontece em muitos casos acontece isso. Então, deixar bem claro o seguinte, coloquem seus filhos para fazer esporte de qualquer forma. Por quê? Primeiro, integração, né? Vai ter uma relação Convívio social mesmo. Com outras pessoas, e da idade deles também, né? Ou próximo disso. Um outro motivo também é que eles vão ter mais criatividade. Criança é muito criativa. E até referências, né? Então, às vezes também tem aulas ali que são entre aula de adultos, né? Então, a gente sabe o que é representatividade, né? Então, você pega na periferia um menino que, de repente, está conversando com um adulto que é engenheiro, que é um médico. Então, expande um pouquinho o horizonte dele do que ele possa estar fazendo no futuro, né? Sim. Isso é bem legal também. Porque, eu acredito também, total. nós tivemos poucas referências, né? Tipo, de profissões, assim. Então, a gente descobriu muitas profissões depois da fase adulta. Exato. Era menos acessível também, Nosso né? horizonte era muito menor. O deles, não. Então, a gente não falava de... Era algo muito inalcançável, um intercâmbio. Para eles, não. Exato. Hoje é algo já possível fazer, né? É verdade. Exatamente. E, cara, isso é fantástico. Isso é primordial. Porque antes a gente se falava muito, eu sou da área também, na literatura falava muito sobre o impacto da atividade física na saúde, impacto da atividade física na mente, impacto da saúde física na parte espiritual. E agora já tem um quarto pilar, que é a socialização. O impacto da atividade física na socialização ali dos membros. Isso serve tanto para a criança, quanto para o adulto, quanto para o idoso. Porque a pandemia veio e foi devastador, assim, né? É que às vezes eu acredito mesmo que, como ela é
apresentada, né? Então, a atividade física é muito apresentada à forma estética. E eu sempre falo que primeiro é saúde, estética é consequência. Sim. Então, primeiro você tem que ter um corpo saudável. E até a gente comenta, brinca também, fala assim, você não pode perder saúde buscando o corpo perfeito. Exato. Não existe isso. Então, a gente fala muito com relação a isso, né? E são muitos padrões impostos, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, e não é bem por aí. Então, primeiro você tem que ser saudável mesmo, cuidar da sua saúde. Sim. E o mais interessante é que, assim, às vezes a musculação, eu sou da área da musculação, não tem tanta aderência porque, querendo ou não, é algo mais maçante. Mas você que tá em casa, procure algo que você goste. Seja uma natação, um futebol, uma corrida, mas faça com frequência, que aquilo ali já vai ser o primeiro passo. Mas eu acredito que a musculação, ela, pelo formato hoje em dia essas novas redes, né, grandes aí, se tornou maçante. Então, antigamente não tinha tanto isso, né? Tinha mais adesão. Eu falo que as academias têm que ser, sim, academias e centros esportivos, né, de atividade física, tem que ser um local de acolhimento. Com certeza. Então, às vezes isso não acontece. Então, todo mundo aqui que já entrou numa academia, então, nós estamos falando aqui, ninguém tem problema de sobrepeso. Mas se tivesse uma pessoa com um problema de sobrepeso, obesidade, teria, sim, algum problema de chegar e começar a academia mesmo. Vergonha, falta de auxílio, né, muitas vezes, e acaba desmotivando, porque todo mundo vai, quando a pessoa vai na academia, ela está interessada. Sim. Mas aos pouquinhos vai desmotivando. Então, isso daí é falta de orientação. Então, falta um pouquinho essa questão de acolhimento, né? E que eu vejo que essas novas redes não estão muito preocupadas com isso, né? É porque a demanda é muito grande para pouco profissional dentro da sala também. Tem, mas uma academia de rede poderia ter mais profissionais, com né? certeza, com certeza. Que a ideia dessas grandes academias não é ter essa. nenhum profissional. Exato. É ser como nos Estados Unidos, né? Exato. Como não tem a nossa profissão lá. Exato. Então, aí o CREF, né? A legislação brasileira exige que tenha profissionais lá. Só que aí tem um número muito reduzido. Tem um mínimo do mínimo ali. É. Mas você acha que você falou da questão da pessoa que está com sobrepeso. Você acha que o padrão imposto pela rede social deixa elas com menos acolhimento, assim? Com mais vergonha, com medo do julgamento? Total. Então, assim, a gente fala que o que foi construído como belo, bonito, já foi há muito tempo. Então, assim, desconstruir isso é muito complicado. Então, até nós mesmos, né? Como homens negros, a gente sabe disso, né? Então, tem aquele estereótipo que se não for o negão, então já tem algum Já problema não também serve. disso, né? Então, acredito que uma pessoa com sobrepeso, o mundo dela é diferente. Porque o mundo não foi construído para ela. Então, ela vai sentir um problema num transporte público. Ela vai sentir um problema para comprar roupa. E hoje em dia nós temos mais opções do que antigamente. Mas mesmo assim você encontra essas barreiras ainda. Numa poltrona do avião. Então são algo que... São coisas que a gente tem que pensar mesmo. Exato. Então, primeiro, passar saúde para essa pessoa e fazer esse acompanhamento também até com outros profissionais, um psicólogo, um terapeuta, porque isso é muito importante. Exato. A gente, às vezes, vê profissionais até da nossa área prescrevendo dieta, sem ser nutricionista e restringindo mesmo, né? E a gente tem que entender que o hábito do ser humano é se reunir em torno de comida. Exatamente. A gente tem que entender que a comida não é o inimigo. Mas eles têm que entender que isso tem que ter um controle alimentar, tem que ter uma reeducação e tem que ter um acompanhamento de um profissional. E normalmente, como a gente estava falando lá anteriormente, a criança que veio com esse histórico de comer mal, de não ter uma reeducação alimentar, não tem um hábito de comer legumes, salada, entre outras coisas, vai chegar na vida adulta provavelmente com sobrepeso. E como que você vai restringir isso? Isso não vai ter um impacto saudável para ela, nem na parte mental, nem na parte física, porque vai restringir de uma vez. Então tem que também, passar, né? tem que passar por um processo, é um processo gradativo, é um processo doloroso. Então a gente, como profissional, as pessoas que também estão ao redor, tem que ter realmente esse acolhimento que você falou. Sim. Então, às vezes a gente conversa muito individualmente com alguns alunos também, e a gente acaba conhecendo um pouquinho mais eles, né? Então tem casos assim que a criança já está com sobrepeso, 12, 13 anos. Aí ela vai numa casa, sei lá, de uma avó, de um tio, de uma tia, ela não se sente à vontade em comer. Exato. Porque vem uma crítica, né? Você está comendo demais, você vai engordar. Isso, como que não deve estar a cabeça dessa criança? Exatamente. Com essa pressão. E a atividade física, tem que ser algo prazeroso para eles. Exato. Porque se soar como obrigação, você não vai Até querer. porque a gente não vê o resultado de imediato, né? Exato. É algo para a vida. Sim. Então, independente da faixa etária, a atividade física é algo para a sua vida. Exatamente. Então, a galera tem que começar a entender isso, né? Tem que mudar um pouquinho o foco de estética, né? De corpos perfeitos para corpos saudáveis, né? Exatamente.
Então, como que é o cenário dentro do... A gente falou bastante de crianças. E lá no estúdio, com adultos e idosos, qual foi o impacto que a pandemia teve? Como que está sendo essa mudança aí? Você atende os idosos lá Sim, também? eu tenho Qual alguns. faixa etária lá? A pessoa que tem uma idade legal, vamos falar assim, né? Uma idade legal lá, acredito que ele esteja com 65, Que 66 legal. anos. É que eu nem considero idoso essa idade. É que mudou, né? É que mudou, né? Você vê que são pessoas mais ativas hoje em dia. Eu vou contar um caso específico. Ela chegou lá reclamando de muitas dores nas costas, né? Na lombar. E tinha um receio, né? Porque algumas atividades físicas, algumas pessoas relatam, principalmente crossfit, né? Relatam com risco de lesão e tal. E eu sempre falo, o que machuca, né? É a imprudência. Exatamente. E que nem a gente fala, é como o crossfit, a musculação. Se você treinar como atleta, você vai ter lesões de atleta. Sim. Futebol é assim. E a gente não vê ninguém falando pra criança parar de jogar bola. Exato. Né? Criança joga bola também. Então, ela aos poucos foi fazendo o treinamento dela adaptado. E com isso ela foi melhorando. Hoje ela faz aula sem nenhuma adaptação, bem tranquilo, lógico, com as limitações dela, né? Da faixa etária dela, com a mobilidade dela. Nós temos uma pessoa em comum que a gente atende também, que é o Silvio, né? Esse daí eu até paro. Bom, fisioterapeuta dele e você é o treinador dele também, né? Sim. E ele conta cada coisa pra mim, porque primeiro que eu fiquei sabendo recentemente, inclusive, que ele foi tema do seu TCC, Sim. né? O Silvio, ele tem uma baixa mobilidade, né? Física. Então, ele tem a dificuldade, anda com As muletas, eu sempre esqueço, as muletas canadenses, mas super ativo, né? Até demais. Até demais. E quando ele tá com você, não tem jeito. Ele soa bastante, né? Que ele se queixa. Mas se queixa pelo esforço e pela... Mas a queixa, na verdade, ela é positiva, tá? Só pra deixar claro. Importante. Mas é bem legal porque o tanto desse olhar que você falou várias vezes aqui, que você dá. Por quê? É questão de diversidade, para começar, Sim. né? A gente trouxe aqui quem é o Silvio, né? Basicamente aqui. Mas a atenção que você dá provou para ele que era possível, sim, fazer determinadas coisas que talvez tem algumas pessoas aí que falam assim, não tenho limitação aqui, não preciso trabalhar nada, né? Pelo contrário, precisa cada vez mais para manter a sua qualidade, porque a gente sabe que pessoas que nascem com mobilidade mais tradicional, pensando assim, a gente tende a perder, né? Conforme o tempo vai passando. Imagine quem tem mais dificuldade. Né? Então, a gente precisa buscar mais força muscular, e aí trazendo, sim, a questão de musculação, entre outras coisas aí que dá para fazer para deixar a pessoa com a força muscular e manter uma longevidade aí na vida também. Né? Do Silvio foi até interessante que a gente está falando de inclusão, né? Mudou um pouquinho para inclusão. Assim que ele foi procurar, né, a academia, eu lembro que eu era professor dessa academia ainda, dessa rede. Ele chegou com algumas indicações, acredito, e logo de cara falaram não para ele. Não, aqui não dá, não tem como. E com isso, eu lembro que o dono da academia me chamou. Falou, tem um cara que... Vai lá conversar com ele. Aí eu fui, conversei com ele na recepção, bem rapidinho e tal. Aí fiquei sabendo, né, das limitações dele e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, cara, tipo, a gente tem uns 3 lances de escada aqui. Você consegue? Aí ele falou assim, eu te ajudo a subir, mas você consegue? Ele falou, não, consigo. Então, as aulas eram assim. Então, a primeira vaga, né, especial lá foi do Silvio. A gente começou a abrir alguns caminhos também nessa unidade, né? E a gente começou a desenvolver um trabalho bem legal. Então, ele ficou mais forte, ele perdeu peso. Ele ficou mais vaidoso, né? Bem mais vaidoso. Então, o Silvinho é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Conheço a mãe dele, conheço a irmã dele. Então, é uma pessoa também que fez parte dessa minha trajetória também e a gente mantém contato até hoje, né? E o mais interessante, assim, do Silvio, que o Silvio, ele sabe, eu falo direto pra ele que ele é muito especial também pra minha vida. Mas o legal dele é que ele nunca aceitou não, de graça, né? Ele briga. Porque ele brigou... Foi por isso que você chegou até ele, né? Porque, do contrário, ele tinha tomado um não e tinha voltado. Exato. Como muitas pessoas acontecem. Fala não dá, fala beleza.
E ele não briga só por ele não, viu? Sim. Tá em uma galera aí também. Então, às vezes, ele ainda... De vez em quando ele passava lá ainda no box, ainda pra gente conversar um pouquinho. Foi o que a gente falou, a gente acaba fazendo parte da vida dessa galera, desses nossos clientes aí. E acaba levando pra vida toda, né? Sim, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pra ele. E é muito legal, a gente falou do Silvio, em questão que ele ficou muito mais vaidoso. Eu acho que é um efeito em cadeia, né? Então você vai se cuidar, automaticamente você vai ficar mais vaidoso, vai se cuidar mais em outros aspectos, vai deixar a vida mais leve. Eu acho que o exercício físico tem essa facilidade de fazer isso. Lembrando que a gente... nós somos pessoas emocionais, né? Exatamente. Então, se a gente não cuidar da gente mesmo, tudo que vir de fora vai impactar muito na nossa vida, né? E a gente vive numa época que o Instagram, essas redes sociais impactam muito. Demais. São impactos muito fortes externos, né? E as pessoas que são mais frágeis para isso, que não conseguem ainda absorver o que precisa de verdade, se fragilizam Sofrem cada vez mais, mais. Exatamente. Bom, e aí então você tá no mercado há quanto tempo? Agora vai falar a idade? Pô. Não, no mercado de educação física, cara. Mas vai dar pra saber a idade. Eu me formei em 2009. Não, talvez... Não. Não, desde então, me formei em 2009. Desde então venho trabalhando, né? Então trabalhei como professor, instrutor da academia mesmo. Depois, um tempo bem rápido como instrutor, depois já virei personal trainer. E daí, eu já depois migrei, depois de um certo tempo, né? Para o meu espaço mesmo. O que foi determinante para você criar o seu próprio espaço? Que estava como personal e aí você tomou essa decisão. Uma utopia, né? Fazer da forma como a gente aprendeu, da forma que a gente acredita, né? Exato. Então, em muitas academias, muitas redes, assim, o profissional não tem essa liberdade, essa autonomia de ser livre, de fazer... Não, você tem que seguir ali, muitas vezes concordando ou não, né? Então, lá é um espaço que... A Aline já viu também, né? De família mesmo. Então, lá todo mundo se dá bem com todo mundo, respeito, tem muitos temas polêmicos lá, a gente fala de muita coisa polêmica lá também. Mas é uma utopia mesmo. É um espaço com a nossa cara mesmo e bem familiar. Qual foi os desafios de você abrir o seu próprio negócio? Todos. Todos. Na periferia, um homem negro? Todos. Mas, graças a Deus, foi o tempo ao tempo. Então, a gente atende muitas pessoas, foi atendendo muitas pessoas. E muitas pessoas acreditaram nesse sonho, né? Exato. Então, nos seguem até hoje ou não estão mais com a gente, mas mesmo assim nos apoiam. Às vezes eu fico muito contente quando a galera passa, ela às vezes dá um oi pra gente conversar, ver como é que a gente tá. Então a gente vê que a gente acaba fazendo e acaba, sei lá, ter feito diferença na vida dessa pessoa também, né? É legal também. Acho que é o que move a gente, né? Sim. Já pensou em desistir uma vez? Na questão de ficar rico? Oh, certeza. Não, é que eu falo assim, temos dias difíceis também. Sim, então todo mundo tem dias que são terríveis. E é bom deixar claro isso. Sim, é normal. A gente não tá firme 100% sempre, mas que a gente fala, aquela pessoa tá saindo de casa, às vezes de longe, tá indo lá para ter um tempo com você, né? E eu falo que esse carinho que a gente tem pelos clientes, pelos nossos amigos, familiares, tipo, move a gente, né? Exato. É que a gente não é só profissional da área, né? A gente é psicólogo, às vezes. A gente a gente é ombro, amigo, a gente é toalha de enxugar os soros. Entendeu? Então a nossa área ela tem essa magia, né? Sim. De trazer pessoas pra perto, pessoas totalmente distintas, assim, e que a gente acaba ouvindo, aconselhando. Isso é legal, a gente acaba conhecendo pessoas, um público muito diverso. Sim. Isso é bem legal. Então, eu acho que para quem gosta de pessoas, trabalhar com pessoas, a nossa área é fantástica. Falo pra mim. Você falou pra mim aqui nos bastidores que você ia fazer outro curso. Qual eram as outras opções que você tinha na manga? Meu irmão é fisioterapeuta, meu irmão mais velho. Eu gostaria de ter feito direito. Direito, que legal. Gostaria de ter feito. É uma das opções também, muito distante, né? Uma mas... coisa da outra e tal. Mas é algo que eu gostava também. Eu tive alguns... Minha prima, né? Eu tenho uma prima que ela é advogada sim. Eu tenho um outro primo que se tornou advogado depois também. Então, acho que é uma área também que eu gostaria de ter seguido. Exato. Não sei se ainda mais pra frente não vou, mas, né?
Pode ser. Você é jovem. Vamos ver. Mas assim, eu acho que a magia da educação física, pra gente, como você falou, pra gente que gosta de pessoas, de contato ali, cara, estar com pessoas distintas, pessoas que têm realidades diferentes. E o mais interessante é que a gente aconselha muitas pessoas, mas muitas pessoas também traz esse uma troca. aconselhamento. Sim. E É uma troca. O tempo todo, né? Porque tem dias que a gente não tá bem também. Exato. Querendo ou não, a gente acaba se queixando um pouquinho, falando, e a gente acaba até ouvindo conselhos, né? Eu tive também nessa parte também de empreender, né? Alguns clientes também que já eram empreendedores, né? Sim. Então, eu aprendi muito, né? Então, eu vi uma aluna minha que era funcionária de um salão e hoje em dia ela é dona do salão dela. Que legal. É um salão ali muito legal, MC2 Hair, na Guilherme Von Vilares. Então, tem outros clientes também que me ensinaram muito, né? Com relação a isso também. E como sua família encarou isso quando você falou assim, vou empreender? Eu tive um exemplo muito legal na minha família, né? De empreendedorismo, né? Então, meu tio, ele mexe com automobilismo, né? Que legal. Então, grandes pilotos a gente convivia com isso na casa da minha avó, né? Então, a gente pegou essa galera, tipo, do meu tio... Na oficina dele até hoje lá ter capacete do Senna, quádrico Senna, e Rubens Barrichello, Luciano Burti. Então, meu tio foi o primeiro exemplo que eu vi de empresário, de um homem negro empresário. Um homem negro com dinheiro na carteira. Né? Então, assim, meu tio era o espelho. Forma, né? Pra criança, E a gente, antigamente, nossa realidade era diferente. Então, quando você via meu tio com carro, com pessoas assim, tipo, era um espelho. E até hoje né? Meu tio até hoje trabalha com isso. Eu vejo você um cara muito família. Você transparece muito isso. Qual que é a importância da família pra você? Tudo. Minha mãe vai pro samba comigo até hoje. Levo ela pro samba até hoje. Sempre quis ser pai. Então, nisso daí, minha família é minha base, meu tudo, né? Então, até brinco, né, que eu falo que meu filho não mora comigo, né? Eu sou separado. Eu falo que, às vezes, eu sou até mais pai dos meus alunos kids do que, infelizmente, do meu filho, né? Sim. Mas é por causa de questões mesmo assim. Então, a gente acaba tendo mais proximidade ainda de quem está todo dia com a gente, né? E a gente acaba direcionando, quando dá, né? Conversando bastante. E eu vejo que as crianças, às vezes, o que falta é diálogo. Alguém escutar eles, aí escutar a opinião e respeitar a opinião deles. Exato. Às vezes, pai e mãe põem um pouquinho em cima e eles se fecham um pouco nisso. Como a gente estava falando lá no início, muitas vezes a criança ela tem esse vínculo cortado. Com o pai, com a mãe. E aí, quando vai pro esporte, encontra um professor que dá atenção, é quase inevitável, né? Que você acaba se tornando na figura paterna ou como na referência de homem que essa pessoa vai ter. Sim. Então, a gente carrega uma grande responsabilidade, cara. Sim. E a gente vai levando dessa forma, né? Eu tenho... A fase de adolescente é a melhor, né? Que já tá nessa fase de descobertas, né? De sair, de achar que é adulto, né? Então, a gente já conversa bastante com os meninos, com as meninas. Eles se sentem mais à vontade também de conversar com gente. Mas tudo que acontece, que a gente fala assim, eu sempre deixo ciente, né? Eu falo assim, você vai conversar... Se acontece qualquer tipo de problema, né? Eu falo, você vai conversar com a sua mãe ou você quer que a gente converse? Quer que eu vá com você? Então, muitas vezes aconteceu da mãe entrar lá no box e a gente relatar. Fala assim, tá acontecendo isso, tal, com ela, tal... E alguns problemas assim, eu já peguei casos de uma menina no meio da aula parar e começar a chorar. Porque os pais eram separados, né? E ela tava com saudade do pai dela. Então a gente pega também casos muito assim também, muito tipo... Sérios. Porque é uma realidade, né? Hoje em dia a gente vê que é cada vez mais raro você ver assim, um casal tradicional, pai e mãe, assim, então muitos casos são separação mesmo, né? Sim. E a criança tem que ser a importância disso, né? Exato. Sim. E aí acaba estourando pra criança, né? Sempre. Infelizmente. Que é um ser frágil ainda, né? Sim. Tá em formação ainda de ideias, de quem ela é, né? Então, isso acaba pegando muito com eles. A gente falou bastante de pandemia e eu acho que a pandemia veio acentuando cada vez mais essa problemática de falta de humanização. De ter esse lugar de segurança para você conversar, de ter esse lugar que você é acolhido. E aí acaba que, poxa, as crianças já não têm muito contato com a socialização. E aí quando vai falar pra mãe, a mãe tá com a cabeça cheia, aí eu não julgo por conta da correria do dia a dia, tem outras preocupações. E aí acaba, a criança fica sem norte. E aí acaba que a gente entra com essa responsabilidade. Eu penso a respeito disso, eu passei a pensar de uma forma diferente, porque eu era uma pessoa que questionava muito os pais, né?
E hoje eu estava até refletindo sobre isso, porque na verdade, nós, depois que viramos adultos, a gente quer entender um pouquinho quem são os nossos pais, Sim. né? E os nossos pais foram crianças também, tiveram as suas culturas, tiveram seus aprendizados. Só que eles não é que pecam nessa questão, mas eu acho que está faltando mostrar um pouquinho, olha, eu fui assim. É que eu acho que já entra num problema em se expressar. Exato. Então, assim, nós somos a geração que começou com isso de Sim. buscar ajuda, de terapia, de psicólogo. Nossos pais não tinham isso. Exato. Então, às vezes, até muitas vezes, para o homem se abrir, até hoje em dia é algo complexo, né? De se abrir, de falar de sentimentos mesmo. Então, às vezes, dá para entender, assim, porque nossos pais são mais duros, nossas mães não falam tanto, né? Porque foi um jeito que eles aprenderam, inclusive, De não demonstrar fraqueza. Exato. De não ficar reclamando que isso é uma fraqueza. E Sim. de educar. E a gente também tem que levar em consideração que nossos pais, eles acabam carregando heranças dos avós, dos bisavós. Então, para ele, é aquela verdade de educação. Então, assim, se é o homem é o provedor, vai colocar sua comida dentro de casa, a mãe deve ficar dentro de casa, não sei o quê. Então, hoje, essa estrutura acabou mudando bastante. Mas eu acho que a nossa geração é o giro da chave. Sim. Porque nós somos a última geração que... Vamos lá? Mas, ó, eu acho que é a nossa geração, não Sim. dele. Desculpa, eu vou perguntar quantos. Pode perguntar, estão 24. É um bebê. Não é na geração dele. É lógico Então, que vamos falar assim, poxa. a Aline vai me entender. Então, nós somos a geração que a gente pegou biblioteca, que a gente tinha que esperar da meia-noite pra acessar a internet. A gente pegou coisas assim. Eu peguei internet de escada, poxa. Eu tô ali, tô Eu tô acho que chegando. você não pegou uma fita de videogame na sexta, na locadora, pra devolver na segunda. Peguei, assoprava. Sem ser Blockbuster. Não, pegava. Qual que é o nome? Era Polystation, tinha Mas Polystation. ele tinha 4 anos. Você não pegou 24? 24. Não, quando o Brasil foi campeão, ele nem lembra. Ele Não nem era uma criança. Não lembro, eu era bebê ainda. Então a gente tem esse giro da chave, né? Nossa geração é isso, né? Que nem tem crianças hoje em dia que. Acho que nem crianças, adolescentes de virar e falar assim que hoje em dia tem um trabalho que é presencial, vai falar assim, meu, como assim? Não existe mais. Porque já tem o home office, então já é uma outra Sim, ideia sim. disso, de mundo. Por isso que eu falei, muda muito, né? Tipo, em poucos anos o mundo vai mudando muito, né? Então, às vezes, não adianta a gente querer também colocar ideias nossas numa criança que, meu, o mundo é totalmente diferente. Então, se der pra gente levar pra um pouquinho do que a gente teve, ótimo. Que nem eu já cheguei a levar meu filho pra andar de carrinho rolemã. Legal. Que é uma experiência que eu acho que nem existe mais isso. Até existe, mas hoje em dia, assim, não é que nem a nossa época. A gente É tinha que tudo fazer. limitado, Não, hoje em dia poxa. você consegue comprar um na Sim, internet. sim. Carrinho de rolemã você compra na internet. Eu tive acesso a um muito legal. Umas rodonas assim, tinha Mas freio, antes muito fazia, bacana. né? Antes você tinha que ir no Nossa, ferro antes era velho, muito pegar bacana, rolemã. rolemã. Então, os nossos Pô, brinquedos eram feitos Ralava assim. os dedos no chão. Era É uma maravilhoso. forma mais arcaica de viver, mas é uma forma que tinha na época, né? A gente era muito voltado para isso, né? O que tinha. Hoje em dia eles têm muito mais opções. Hoje em dia o videogame, os jogos, tem gente que é um trabalho. Tem adolescente que trabalha com Exato. jogos. E aí a exposição à tela acaba fazendo um mal danado também, né? Porque fica muitas horas. Ah, mas Tem que mensurar. Sabe por quê? Porque eu falo assim, tipo... E de verdade, tem adolescente que trabalhando ali, sei lá, tá bancando a família. Como que você vai certeza. falar pra ele que isso é errado? Exato. Exato. Então é o trabalho dele, ele é um adolescente, mas é o trabalho dele. Então tem que mensurar bem isso aí, porque não dá pra tirar, porque isso é um novo mundo, é o deles. Exato. Tá? E a troca, a reciprocidade, troca Sim. de experiências, inclusive. A gente tem a nossa, o que der pra incluir na vida deles vai ser legal, mas a gente também tem que ter essa abertura pra realidade deles Exato. agora, né? Porque não dá pra simplesmente falar assim, não, isso daqui, tecnologia, não, vamos excluir isso daqui que não funciona. Mas aí cabe a porque gente também o diálogo e a desconstrução. Exato. A gente tem que desconstruir em tudo, né? A gente vem com ideias também que foram implantadas na gente, né? Em algumas questões. E umas levam mais questões para desconstruir e outras não, né? Sim. Meu, esse conflito de geração é fantástico. Eu tinha uma turma de 8 e 9 anos. Meu, era totalmente Ele diferente. também adora criança, viu? Eu adoro. Eu sempre trabalhei com projeto social, sempre trabalhei com criança, desde que eu entrei na graduação. E, cara, era bizarro, assim, a diferença. Porque, assim, coisas que quando eu fazia na minha infância era muito simples, pra eles era muito diferente. E aí você pega hoje até a questão coordenativa, porque por não ter essa exposição à variedade de esporte, na nossa época era futebol descalço, pulava muro, Não, esse tipo é de que eu coisa, falei, era maravilhoso. Já que o Enzo queria que eu falasse o nome dele, eu vou falar, né? O Enzo chegou lá
E não sabia pular corda. Uma coisa que pra gente é algo simples, que a gente Ele brincava. também não sabe andar de bicicleta. Então, é algo Era um simples. pré-requisito de criança, né? Pra ser criança tinha que saber. Não, porque você tinha que se virar. Não tinha ninguém. Às vezes, muitas das coisas a gente aprendia na rua. Exato. Isso que eu falo também com relação ao convívio deles, a interação, assim, muitas dessas crianças só têm o convívio com outras crianças na fase da escola. Exato. Nós não, a gente ia na fase da escola, tinha o vizinho, o amigo da rua de cima. Então a gente interagia com muitas outras crianças também, né? Eles não. Sem falar primos, né? Hoje em dia não tem mais isso também. Esse contato. A gente é 4, 5 irmãos, não tem mais isso. Conta com os primos. Você falou dos primos, eu lembrei recentemente. A minha família é grande, né? E você trabalha com a maioria dos meus primos de segundo grau, inclusive, que são mais ou menos a idade do Enzo. E que lindo ver eles brincando na rua, como eu fazia antes, quando criança. O Dani jogando vôlei com o pai. O Dani. Não, e entre eles mesmo, primos de terceiro grau. Na minha família, eles são próximos. E eu acho lindo isso. Esses dias eles estavam brincando de rouba a bandeira. Eu falei, mas cadê a bandeira? Mas eles criaram um cenário imaginário que eles estavam conseguindo se entender ali. Eu falei, gente, que legal. E hoje em dia é raro a gente ver isso aí. Sim. A gente vê um grupo de crianças brincando na rua. Antigamente era coisa mais... A gente jogava taco na rua, jogava bola, pega-pega, esconde-esconde. Essas brincadeiras meio que, em alguns lugares, não são mais viáveis, né? Não são mais seguras, né? Tinha até o polícia e ladrão. Hoje não pode brincar com isso de jeito nenhum. Melhor não. Entende? Mas, é como eu tava falando. Pra gente era tudo tão natural. E pras crianças hoje você vai falar assim, vamos brincar de rouba a bandeira. As crianças Eles não nem sabem o que é. Amarelinha também não sabe, entende? E aí o que eu vejo no cenário, você falando do seu estúdio, é que você traz essa autonomia pra criança brincar, pra crianças também criar o seu ambiente ali, como você falou. Festa eles têm que organizar, alguns eventos. Então, isso é importante, porque algumas crianças acabam ficando tão retraídas que perdem essa autonomia. E você dar essa autonomia é muito importante. E começa a gerar responsabilidade também pra eles, Disciplina. né? Disciplina. É que a gente fala assim, com relação a gente tá citando o Denis também, né? O Denis tinha um quadro de ansiedade muito forte, mas muito forte. Então ele interagia pouco e o Denis foi um dos meus primeiros, acho que foi o meu primeiro aluno do Kids. Então você vê a mudança dele ao longo desse tempo, é sensacional. Então hoje ele interage mais, ele descobriu o basquete, né? Lá no boxe, ele joga vôlei com o pai dele no final de semana, ele brinca. Então é uma outra criança. Então, mas o que foi preciso, né? Isso aí. Tipo, porque ele está em um ambiente acolhedor. Sim. Né? O Pedro também, que não é um quadro de ansiedade, pelo contrário, é mais interno. Ele é introvertido. Ele é mais introvertido. Mas mudou completamente também, depois que entrou pra fazer Inclusive, atividade. hoje ele já teve aula comigo lá. Ele treina com os adultos também. Isso é muito legal. Os adultos também lá, eles têm isso de acolhimento. Sim. Então, uma coisa que a gente sempre fazia, que eu peço, né, para crianças muito tímidas, chega e cumprimenta todo mundo. Então, ele vai cumprimentando as crianças, os adultos e tal. Sabe, vocês precisam saber quem são as pessoas que estão treinando com você por nome. Porque aqui é uma família. Sim. Então, isso também com gestos bem simples, que é de educação mesmo, de cumprimentar todo mundo, a gente vai transformando um pouquinho. E daí vai para outras coisas, né? Você falou do Pedro agora, esses dias encontrei com ele tinha acabado de sair, de treinar com você. E aí eu falei, nossa, mas que cara de derrubada é essa? O Danilo pegou muito pesado comigo hoje. Falei, Preciso também. Mole. Mas é o pesado que, na verdade, é o treino, né? Sim. Faz parte do treino. E a gente tem que se desafiar, porque senão fica molezinha e perde o interesse também, Sim. né? E foi o que eu falei, a gente tem que manter sempre eles constantemente motivados, interessados. Então, a gente estava falando, né, da nossa área, muito mais voltado a amar mesmo. A gente tem que amar o que faz. Sim. Porque os desafios que a gente encontra na nossa área são isso diários. que te motiva, Dan? Sim. De verdade, assim, eu amo o que eu faço, de verdade. Você ama pessoas, né? Então, conhecer pessoas pra mim é algo que é muito prazeroso, mas é muito legal. Eu me interesso, né, por histórias, né? Tenho bastante também. Umas dá pra contar, outras não, mas tem bastante. Mas a gente vai conhecendo pessoas e vai agregando muito, né? Então a gente vai aprendendo e desconstruindo muito com pessoas também, né? Com certeza. Muito bom. Fantástico. Eu queria mais uma palhinha. Quer? Manda bem uma palhinha pra gente fechar. Antes de você mandar a palhinha pra gente fechar, pra essa câmera aqui, ó, uma mensagem pra todo mundo. Vai chegar, de alguma forma, chegar pra todo mundo. Uma mensagem. Seu filho vai ver lá na frente. E todas as crianças que vão ser adultos também lá na frente. O que eu sempre falo que eu levo pra mim, né? Seja gentil e educado com todos. Né? Eu sempre falo isso, que ninguém perde nada sendo bom, né?
Então, eu acho que isso, independente do que aconteça, normal, tipo, a nossa essência é algo que não se muda, né? Independente da situação. E é isso, né? É bem isso aí mesmo. Maravilha. Agora toca o cavaco pra gente finalizar. Vou tentar. Vamos lá. Vai tentar, não, vai fazer Ele é muito bonitinho. modesto, gente. Muito modesto. Seria mais fácil se alguém cantasse. A Aline vai cantar. Ela é boa nessas coisas. Ó, eu não afinei a voz, gente. Não preparei minha voz hoje. Babu, os vidros aí tem seguro? O Fábio já começou. Alguma? Deixa eu ver. Jorge Aragão, você conhece? Manda ver. Ó, Já é? conhece, né? Vamos lá, a Aline vai cantar. Como assim? Já? Pode ir. Já é? Conhece? Vambora. Não sei como aconteceu. Sabe essa? Canta, eu não vou cantar porque eu sou músico. Tava doido pra saber onde você se escondeu. A galera daqui do bastidor tá só curtindo. Perfeito, Muito bom. maravilha. Cantar, mas Sensacional. Danilo, muito obrigado. Deixa as suas Foi redes desculpa pra pelo gente. cavaquinho, né? A gente tá nervoso. Desculpa o Que quê? Imagina, isso? foi ótimo. Lá no box a gente toca melhor. Ela sabe disso, não tem tanta pressão da câmera. Não, e é assim, ó, lá no box, você chega lá pra conversar com ele e tá assim. E aí conversando e tocando. Prática. Mas é uma paixão que eu tenho, né? Com certeza. Manda suas redes sociais pra essa câmera e também do box. Sigam, né? The Fitness Cost Training. Que vai ser mais importante. O meu pessoal lá normal também, a gente sempre posta também, remarca também, Danilo The Fitness, né? E é isso. Dan, muito obrigada. Obrigado a vocês Obrigada pelo convite. mesmo por vir aqui, conversar com a gente, trocar várias ideias muito interessantes. Tocar pra né? gente. Tocar pra gente. Desculpa por isso. Foi ótimo. E é isso. Isso aí. Seja... É isso, né? Você que tá nos assistindo, siga a gente nas redes sociais. Não deixe de seguir o Danilo também, o Box The Fitness. Tá bom? E siga a gente lá no Spotify, no TikTok, no Instagram. Se inscreva no aqui canal. no canal. E o nosso pessoal. O meu é igor.souza.fc, Igor com H. E o meu é a.line Brito. Gente, muito obrigada por ficarem aqui até o final. E a gente se vê no próximo. Grande Tamo beijo. junto. Tchau, Abraço. tchau.